Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Hélio Albuquerque e este é o seu canal Sem Religião. Bora aqui para mais um vídeo. Vamos para mais um assunto. Antes da gente ir para o assunto, eu quero agradecer a todos os inscritos, principalmente os novos inscritos que estão chegando aqui no canal e que estão fazendo o canal crescer. Muito obrigado mesmo, principalmente aos que já estão aqui comigo, que já são inscritos aqui do canal, que sempre aparecem nos vídeos comentando e deixando like, sendo que eles também, claro, assistem os nossos vídeos. Se realmente os vídeos aqui do canal têm sido relevantes para você, pelo menos eu acho, então nunca se esqueça de deixar o like, deixar o joinha para fortalecer o canal, para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para outras pessoas que estão em busca de ouvir uma ideia que possa lhes ajudar a sair da caverna, a sair das prisões, porque foi assim que aconteceu comigo também. Eu, quando comecei a me desprender do mundo religioso, dos enganos, das fantasias da religião, eu me senti muito só. E eu imaginei assim, poxa, será que não tem ninguém que tenha as mesmas ideias que eu tenho? Será que não tem ninguém para me ajudar? E aí eu comecei a procurar aqui mesmo na plataforma do YouTube e eu encontrei pessoas, encontrei canais aí de ateus muito bons, né? Canais aí que são verdadeiramente um tesouro, que você pode ir lá e você vai poder assistir vários vídeos, vai aprender muita coisa boa, vai ouvir muitas ideias racionais, ideias convincentes, né? Como por exemplo foi o caso do canal do professor Eustáquio, né? Tem o Antony Galvão, Pilastra da Verdade, tem também o Além da Fé, que é do Jason Ferrer, o Alexandre Mazuco, que ultimamente não sei por onde ele anda. E assim eu encontrei muitos outros canais que não me lembro aqui. Tenho também o Papel Aceita Tudo, que é do RC, inclusive o RC é inscrito aqui do canal. Muito obrigado. Então pessoal, é assim, a gente vai fazendo o canal crescer, a gente vai convidando outras pessoas, a gente vai comentando e compartilhando, e o YouTube vai recomendando para outras pessoas que estão em busca de um canal que fale abertamente de coisas que normalmente não se fala nos púlpitos das igrejas, nem em canais de religiosos. Entende? Então a gente precisa fortalecer essa pegada, e eu não poderia fazer esse trabalho sozinho. São vocês inscritos aqui do canal que fazem esse canal crescer, né? Falando nisso, chegou aqui no canal, já está entre nós, já está inscrito aqui no canal. Muito obrigado, meu muito obrigado mesmo ao
mestre Scania. O Scania, ele e o Francis Farago são os apresentadores, são os diretores do canal Multiversal Flaviana, né? Eles são os apresentadores do Multiversal Flaviana. E nós temos o Francis Farago também, que é inscrito aqui do canal, tá bom? Então, meu abraço cordial a todos vocês. Aqui todos são muito importantes, todos. Ninguém é menos do que ninguém, tá bom? Bom, pessoal, vocês sempre vão ouvir barulhos externos, menino gritando, sempre, porque esse ambiente aqui é um dos piores para gravar. Mas vamos lá, vamos ao assunto. Então, dito tudo isto, vamos para o assunto de hoje, tá bom? Bora lá, bora para o assunto de hoje. Se eu não citei o seu nome, me desculpem, não é desonestidade, eu não estou fazendo diferença entre um inscrito e outro, não, tá? Com certeza o momento vai chegar em que eu vou ler vários nomes. Não sei se vou ler tudo, porque são mais de 160 pessoas inscritas, mas a gente vai lendo os nomes aí, vocês vão dando as caras aí, vai comentando, que é para mim saber quem comentou, para mim já ir colocando aqui na minha agenda o nome de vocês, tá bom? Pessoal, hoje eu quero ler a Bíblia de novo. Vou para a Bíblia, quero ler a carta de Hebreus, capítulo 13 e verso 8 de Hebreus. Quero ler 13 e 8 de Hebreus, para que a gente possa investigar esse assunto. É um texto que eu estou percebendo que ele está isolado. Um texto que é uma frase, né? Vamos dizer assim, é um texto que está isolado aqui. Está num contexto de vários assuntos. E eu quero destacar somente o verso 8 que diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Então, de novo, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Bom, esse texto ele está, né, devoluto aqui, não tem mais nada falando sobre, para dar um respaldo, para dar um contexto para esse texto, nem antes e nem depois. Eu não vejo nada que venha corroborar esse texto de Hebreus 13:8. E eu acho que ele está se referindo aqui, está enfatizando sobre a imutabilidade de Jesus. Está enfatizando sobre a imutabilidade de Jesus. Ou seja, está falando que Jesus não muda. Jesus é o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo. Tempos passados, como foi no tempo das escritas do Novo Testamento, atualmente, agora para nós aqui no Brasil, em pleno 2024, estou gravando esse vídeo hoje
no dia 11 de janeiro de 2024. Então, Jesus é o mesmo ontem, ou seja, no tempo que foi escrito o Novo Testamento, é o mesmo hoje, em 2024, e será eternamente. Jesus não muda, ele continua sendo a mesma pessoa. Pelo menos essa é a ideia do autor da narrativa. Agora, eu gostaria de perguntar ao autor da narrativa, ao escritor, por que ele falou isso sobre Jesus? Quais são os feitos de Jesus? Quais os seus legados? O que foi que ele deixou como legado para a sociedade, para a humanidade, vamos dizer assim? O que foi que Jesus ensinou sobre biologia, sobre botânica, sobre a ciência? Qual foi o legado que ele deixou na ciência? Qual foi o legado que ele deixou para a educação, para a cultura, para o conhecimento dos povos? Em nenhum momento nós vimos Jesus sentado no banco de uma escola no decorrer dos evangelhos sinóticos. Então, como é que o autor pode dizer que Jesus continua o mesmo? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em que sentido? Como é que você interpreta isso? Você é um cristão? Você é um ateu, um agnóstico, um cético, um naturalista, um racionalista? Como é que você interpreta isso? Deixe aí nos comentários do vídeo. Quando a gente fala com os evangélicos, com os cristãos, sobre esse texto, eles enchem Jesus, né? Eles dão a Jesus todos os adjetivos de bondade. Toda bondade existente no mundo, eles atribuem a Jesus. Vai faltar adjetivos para traduzir Jesus, para descrever Jesus. Jesus é bondoso, Jesus é maravilhoso, Ele é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, Ele tem todo o poder, Ele transforma a vida das pessoas, Ele opera milagres, Ele cura as pessoas de todas as doenças e enfermidades, Ele multiplica pães e peixe, Ele alimenta os famintos, Ele põe fim às guerras, Ele estabelece a paz, Ele acaba com a fome no mundo, Ele dá moradia para todas as pessoas na face da terra, tanto os que são seus seguidores quanto os que não são. A gente imagina que os cristãos, os evangélicos, falem isso, porque eles atribuem a Jesus todos os adjetivos de bondade. Todos os adjetivos de bondade são atribuídos a Ele. E ainda faltam adjetivos para eles descrever Jesus. Mas será que realmente Jesus, Ele é tudo isso que o povo cristão, que o povo evangélico, que os religiosos dizem sobre Ele? Será que realmente Ele é tudo isso? Na Bíblia, vamos fazer assim, vamos puxar aqui a sua ficha técnica, a sua ficha corrida na Bíblia. Por exemplo, qual é a relação de Jesus com as crianças? Aí vamos para os tempos, né? Tempo passado, Jesus é o mesmo ontem, passado, é hoje, presente e será eternamente o mesmo no futuro. Então, no passado,
no contexto dos evangelhos. Vamos pegar pelo menos os 4 evangelhos sinóticos, ou os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas também vamos incluir João, tá? Qual foi a relação de Jesus para com as crianças nos evangelhos? Você sabe dizer qual foi a relação dele com as crianças? Eu fiz uma investigação e eu encontrei apenas 3 textos que falam a mesma coisa. Não tem o quarto texto no livro de João não tem. Somente 3 textos, que são Mateus 19:14, Marcos 10:13 e Lucas 18:15 a 17, quando Jesus recebe as crianças. Recebe ali as crianças. O escritor não descreveu, não nos informou em detalhes quantas crianças se chegaram a Jesus, mas apenas que ele abraçou algumas crianças, não sabemos se foi 2 ou 3, e ele disse: deixai vir a mim as criancinhas. Eu quero ler aqui, por exemplo, eu vou ler para ficar melhor Lucas 18, tá? Para que a gente possa continuar falando aqui. Lucas 18:15. É isso, está dizendo aqui: traziam-lhes também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Somente tocar. Jesus só precisava tocar nas crianças. Tipo o que o Valdemiro Santiago faz com o povão, né? Fica tocando num, toca no outro. Aquilo lá já é o suficiente, né? Então, e continua o texto dizendo: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, deixai vir a mim as criancinhas, não os embaraçais, não os impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Esse foi o único momento em que Jesus, de público assim, ele abraçou as crianças. Ele abraçou as crianças. Não existe nenhum outro relato em que as crianças chegaram para ele para ter um momento com ele. Não existe nenhum outro relato nos evangelhos onde diz que Jesus ensinou as crianças, onde diz que Jesus separou um momento especial para brincar com as crianças, para fazer um milagre coletivo para as crianças, digamos assim. Talvez numa aldeia pobre por onde ele passava, por onde ele costumava passar, na Galileia, em Nazaré, de acordo com as narrativas, não é? Porque nós sabemos que muitas coisas que estão nas narrativas do Novo Testamento, desses 3 evangelhos, principalmente onde aqui nós estamos vendo esse texto se repetir, muitas coisas é apenas ficção, são fictícias, não são verdadeiras, não é? Não são verdadeiras. Então, assim, por onde ele passava, ele não separou nenhum momento para fazer uma proeza, um ato de grandeza, uma coisa boa para ficar registrado, uma coisa notória para as crianças. Não tem esse registro. Então, como é que Jesus pode ser bom para as crianças? Como é? Como é que eu posso continuar acreditando que
que Jesus é um ser imutável, é bondoso com as crianças, se ele só está registrado um único momento em que ele abraçou as crianças, assim, de público, que ele deu, vamos dizer, o autógrafo para as crianças, né? Que ele deu uma moralzinha para as crianças. Talvez seja daí que é tirado a tradição do Natal, em que o Papai Noel se assenta e coloca as crianças no colo, não é? Eu acredito que muito provavelmente seja a partir desse texto em que o Papai Noel abraça as crianças, né? Baseado nesse relato. Porque é o único momento que Jesus se apresenta publicamente para as crianças, tá? E ele diz que das tais é o reino dos céus. Das tais é o reino dos céus. Não importa como elas morram, não importa como elas cheguem lá. O importante é que delas é o reino dos céus. E aí, um outro momento em que teve um caso único em que Jesus fez um milagre para uma criança, foi quando ele ressuscitou a filha de Jairo, o responsável lá pela sinagoga, né? Isso está escrito em Marcos 5, 35 a 42. A menina tinha 12 anos, ele ressuscitou ela. Foi o único momento nos evangelhos em que ele opera um milagre na vida de uma criança. E aí eu perguntaria ao escritor dessa narrativa, será que nessa época só existia uma criança, essa menina, filha de Jairo, com essa necessidade? Não havia outras crianças com doenças, não? Com paralisia, crianças com cegueira, crianças mudas, crianças surdas, crianças que tinham deficiências físicas, atrofiamento no corpo. Não tinha nenhuma outra criança, não? Somente a filha de Jairo é que foi escolhida para receber esse milagre de ressurreição. Então, como é que eu posso dizer que Jesus é maravilhoso, é bom, ele é tudo de bom, que falta adjetivos para se descrever a bondade dele, se ele só fez um único milagre, um milagre isolado que está no Novo Testamento para as crianças, somente um. A gente nunca, não sabe, não tem nenhuma informação no Novo Testamento, que o que interessa é o Novo Testamento, é o que está aqui na Bíblia, nas versões de João Ferreira de Almeida. O que interessa é isso aqui, não são os apócrifos, não são outros relatos. O que interessa é isso aqui, porque esse é o conteúdo, esse é o livro que está na mão de todo religioso, está na mão de todo evangélico. Então eu perguntaria a você, evangélico, caro cristão, por que Jesus só fez um milagre para uma criança, uma única criança no Novo Testamento? Por que não teve mais milagres registrados para as crianças? Por quê? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Alguém sabe de algum outro milagre que ele operou na vida das crianças que está registrado no Novo Testamento? Se alguém souber, coloque aí nos comentários do vídeo para mim, tá bom? Porque eu, investigando, e como eu tive uma longa experiência de pastor, estudando sempre a Bíblia para pregar, elaborando meus sermões, não é de hoje que eu leio a Bíblia, eu nunca vi mais do que este relato, em que ele operou a ressurreição da filha de Jairo. Mas aí, esse aí é um caso lá dos registros. Vamos supor que Jesus existiu como pessoa. Nós estamos falando aqui partindo da premissa de que Jesus tenha existido como pessoa.
Então queremos saber quais os milagres que ele operou para as crianças. Em que momento ele brincou com as crianças? Em que momento ele alimentou as crianças? Ah, você vai dizer, na multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães. Tudo bem, vamos adicionar isso aí. Mas fora isso, fica claro que falta informações sobre o relacionamento, o cuidado de Jesus para com as crianças. Somente o texto da filha de Jairo, de Marcos 5:35 a 42, é que vai citar a ressurreição da filha de Jairo. E nos dias de hoje, quais têm sido os milagres que Jesus continua operando para as crianças? Crianças com câncer, nos hospitais de câncer por esse Brasil afora, muitas crianças com deficiências físicas, com atrofiamentos, crianças que nasceram paralíticas, crianças que nasceram com cegueira, com mudez, com surdez, com parte do seu corpo encurtado mais do que o outro, ou mesmo faltando, ou com alguma anomalia. Crianças que nasceram com síndrome de Down e tantas outras deformações físicas. E a gente não vê nos noticiários, porque hoje, no momento em que a informação é um veículo, tem muitos veículos de informação, né? Existem muitos veículos de informação. Temos as redes de televisão que noticiam o tempo inteiro. Temos as redes sociais, as mídias sociais. A gente não vê nenhum relato de que Jesus operou um grande milagre na vida de uma criança, fazendo ela ressuscitar dos mortos, fazendo ela falar se ela era muda, fazendo ela ouvir se ela era surda, enxergar se ela era cega, andar se ela era paralítica, curar da síndrome de Down, enfim, tantas outras coisas que ele poderia operar. Câncer, quantos hospitais de câncer estão aí com as suas filas superlotadas, né? Seus pavilhões lotados de crianças com câncer, e nenhuma delas recebe a visita misteriosa, visita milagrosa de Jesus. Como Jesus pode ser bom ontem, hoje e eternamente? Como ele pode ser o mesmo? Em que sentido esse texto se aplica? Em que momento podemos aplicar esse texto? Será que era isso mesmo? Será que era sobre isso que o autor de Hebreus 13 estava falando? Será que era sobre a bondade de Jesus? Era sobre o poder de cura? Era sobre a sua divindade? Era sobre o seu amor para com a humanidade que ele estava se referindo? Ou não? Ou era outra coisa? Porque se for sobre o seu amor para com a humanidade, isso aí está faltando, porque hoje a gente não vê o amor de Jesus sobre a humanidade. E é uma coisa que os crentes falam o tempo inteiro, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que ele salva, que ele perdoa, que ele cura, que ele liberta, que leva para o céu. Mas a gente não percebe, a gente não consegue ver isso. A gente não consegue ver isso. Eu queria ver pelo menos através das crianças. Não queria ver nem com os adultos, mas eu queria ver pelo menos relatos ao redor do mundo inteiro sobre crianças que receberam grandes milagres, milagres notórios mesmo, não é coisinha não é uma febrezinha, uma dor de cabeça, uma coisinha que dá para passar com AS ou com um analgésico infantil, não. Eu quero um milagre notório, um milagre, um feito impactante que entre para o Guinness Book, que entre para os relatos da história da humanidade. Isso sim, isso vai provar aí o amor de Deus, a presença, né? a existência dele
tá? Isso aí vai provar, mas a gente não vê. Então eu vou continuar sendo ateu, vou continuar questionando os crentes, vou questionar a Bíblia, vou questionar, né, esse personagem que para mim não passa de um mito criado com uma única intenção, com um único propósito, que é de manipular as massas e aliená-las. São pessoas alienadas que acreditam no milagre de Jesus, mas que não experimentam, não experienciam realmente esse milagre. Quantas crianças passando fome no nosso Brasil, né? Quantas crianças sendo abusadas, crianças que somem. Outro dia eu relatei o caso da Giovana, de 13 anos, que foi vítima do seu próprio pai, né? Foi morta pelo seu próprio pai. Você pode assistir esse vídeo aí, você pode procurar aí, tá? Em que Deus não foi capaz de proteger a vida daquela criança, muito menos Jesus. Então, como eu posso dizer que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso? Ele salvou, ele ressuscitou uma criança no Novo Testamento, mas hoje a gente não vê nenhuma criança ele ressuscitando. A gente não vê nenhuma criança recebendo a cura do câncer, a cura da síndrome de Down, de uma paralisia, de uma cegueira, surdez, mudez. A gente não vê. Então, como é que você pode continuar dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo? Em que sentido você aplica isso? Em que sentido? Só um milagre registrado no Novo Testamento para crianças. Somente um. Então, será que Jesus é bom mesmo? Porque em Marcos capítulo 10 e verso 18, ele retrucou para um jovem, quando o jovem disse, bom mestre, ele disse, quem disse para você que eu sou bom? Não há ninguém bom, a não ser um que é Deus, um só que é Deus. Então ele mesmo se isentou dessa característica de bondade. Ele mesmo. Como é que você pode dizer que Jesus é bom se ele mesmo disse que não é bom? Nem ele mesmo disse, nem ele mesmo quis assumir essa prerrogativa, esse adjetivo da sua personalidade. Ele disse que ele não era bom. Ele disse, só existe um que é bom, que é Deus. Então por aí você tira, pessoal. A Bíblia é um livro cheio de contradições. Se a gente for analisar a Bíblia de uma forma crítica, analítica, de uma forma coerente, equilibrada, a gente vai se assustar. A verdade é essa. É porque os crentes não estudam a Bíblia com o viés de crítica, de investigação. Eles já vão apaixonados, completamente cegos. Quando eles se debruçam sobre a Bíblia, é querendo encontrar razões para fortalecer, para respaldar as suas ilusões, suas fantasias mentais. Aquilo que foi impregnado na mente delas. Então, mas quando uma pessoa vai estudar a Bíblia de forma coerente, investigando, criticando, analisando, texto a texto, frase a frase, palavra a palavra, ele vai perceber totalmente um outro universo. Ele vai perceber uma coisa totalmente diferente, tá? Então, pessoal, estou trazendo aqui esse relato, tá? Estou trazendo aqui esse vídeo para você tirar aí as suas conclusões. Você que quer pensar fora da caixinha, você que quer pensar fora da curva, esse é o momento, esse é o lugar certo. Aqui nós somos livres para falar e pensar de forma coerente, de forma racional, sem querer iludir ninguém, tá?
Também eu não estou aqui para fazer você mudar de opinião. Não estou aqui. Esse não é o propósito. Essa é a minha opinião. Eu estou colocando, estou expressando a minha ideia sobre o que eu acho sobre esse texto de Hebreus 13:8, tá bom? O que eu falo aqui não significa necessariamente uma regra ou um dogma que você tenha que aplicar, que você tenha que vivenciar na sua vida. Não, todos nós somos livres para vivermos aquilo que pensamos e queremos, ok? Mas é isso, muito obrigado e até a próxima.